Gravando. Salve, salve, galera do Cointelegraph Brasil. Eu sou o Lucas Caran, jornalista aqui da casa. Sempre pedindo para vocês aqui nos vídeos do Cointelegraph curtir, assinar nosso canal. Hoje eu estou aqui com o Cazu Vilela, que é do Zero Bank, que é um banco aí brasileiro, né? Que é um banco cripto fiat, né? Podemos chamar assim. Para falar um pouco sobre esse mercado, o ano que tem sido de otimismo para o mercado cripto, né, Cazu? É, como é, Sim, muito. como é que tem sido essa atuação de vocês? Eu acho que, se não me engano, são 6 meses aí de mercado para vocês. Como que nasceu essa ideia e como tem sido a implementação aí, o retorno que vocês têm tido? Tá, deixa eu te contar um pouquinho da nossa história aqui, só para ambientar e aí vai fazer sentido a sua resposta. Uhum. A gente nasceu, de fato, da BIT, que é a maior corretora de câmbio do país. Tá? Câmbio, Fiat, loja, papel moeda, câmbio comercial, como a gente está acostumado no mercado tradicional. Em um dado momento, o Edísio, que hoje é o presidente do Zero Bank, que é um dos sócios da BIT, ele olhou e falou assim: gente, esse mercado de cripto, ele está disruptando e ele vai quebrar o mercado de câmbio mais dia menos dia. Então, se alguém tem que quebrar o meu negócio, esse alguém seja eu mesmo, né? E aí, então, o grupo se organizou e montou a BitBlue como uma exchange de criptomoeda. Tá? A BitBlue já tem aí uns 3 anos, operando muito bem, crescente mês a mês, desde o princípio, muito um case de sucesso, digamos assim, dentro do universo de exchange de cripto. Porém, a gente olhou para isso e começou a ver que quem vinha até a BitBlue era aquele cara muito já ligado no cripto, um cara muito antenado, muito próximo desse segmento aí. Mas que a maior oportunidade estava, de fato, fora do segmento do que dentro do segmento. Enquanto a gente estava ali se degladiando com outras exchanges do mercado, a grande oportunidade estava do lado de fora. E não estava do lado de fora porque as pessoas não queriam estar do lado de dentro. Muitas vezes as pessoas queriam estar, mas tinham muitos medos envolvidos. Tinha medo sobre o próprio cripto, né? Então pegava lá o Bitcoin. Eu tenho medo do Bitcoin, não sei direito como é que é. Mas tinha medo sobre com quem operar, ouvia falar sobre um esquema de pirâmide ou alguém que sumiu com a senha e perdeu todo o dinheiro que estava lá e tal. Então tinha muito medo de com quem estava operando também. E tinha muita insegurança sobre como fazer tudo isso. Então o que a gente entendeu? Vamos separar os medos e operar em cima de um território que as pessoas já conhecem, já não têm mais medos, para que a gente possa enfrentar poucos medos do consumidor e educá-los. Então, foi aí que surgiu a ideia de criar esse banco junto com uma exchange, que é a proposta do Zero. Por quê? Porque as pessoas já digeriram de uma forma muito mais madura a questão do banco digital. Então, já usam o app, já abrem sua conta, já têm o seu banco digital e, com isso, já entendem que tem Banco Central regulando, que tem uma série de questões e problemáticas, uma série de fantasmas ali que ela não precisa se preocupar. E que, então, ela, dentro do banco, ela poderia simplesmente transitar para as criptomoedas. Foi assim que surgiu o Zero Bank e essa é a nossa proposta. E por conta disso mesmo, a gente está querendo pegar esse cara que é o entrante. Então, esse movimento, e aí retornando à sua pergunta, esse movimento que a gente vem tendo aí desde o início do banco, a gente foi muito feliz, porque a gente começou a montar o banco há mais de 2 anos, e quando a gente se tornou comercial, quando a gente veio ao mercado, foi exatamente no momento que o vento ventou muito a favor, trazendo para o mercado exatamente a pessoa que a gente estava estruturando para buscar, que é o entrante na categoria de cripto. A Uhum. gente ainda entende que a oportunidade ela está muito maior do lado de fora do que do lado de dentro da categoria de cripto. Por mais que já tenha ventado muito a favor, ainda tem muita gente que está fora, ainda tem muito dinheiro que está fora, ainda tem muita gente que está fora e que quer estar dentro, mas que ainda tem medos, ainda tem coisa. Então, a gente tem estruturado cada dia mais o banco neste processo para ser mais permeável para esse cara entrar com menos medo do que ele entrava lá na BitBlue.
né? Com menos resistência, com menos dificuldade do que ele entrava lá na BitBlue. A BitBlue continua funcionando muito como OTC, cada dia mais como uma OTC, mas o Zero vem pegar esse cara que é o entrante. E aí, dentro desse cenário, a gente começa a colocar serviços e produtos para facilitar ainda mais. Então, na virada do ano, a gente lançou o banco mais ou menos em setembro, teve uma adoção muito bacana. Na virada do ano, a gente colocou, foi no Natal, a gente colocou o cashback em Bitcoin. Por quê? Para facilitar ainda mais essa adoção para o entrante. O cara entra, ele começa a entender o que é Bitcoin sem se comprometer, fazendo nenhum aporte. Entendi que eu tenho uma liquidez imediata, entendi como é que a coisa funciona, vou começando a fazer aportes e a coisa vai se desenvolvendo. Então, a plataforma ela se propõe a trazer o entrante e, uma vez dentro, ser um bom anfitrião para este novo cripto dentro do universo de cripto. Né? Então, para a gente tem sido muito favorável esse vento a favor da categoria. Você falou bastante que vocês miram nos entrantes, né? Então, os primeiros adotantes aí na hora de entrar no mercado cripto. Qual o perfil desse cliente que está entrando? Ele quer ficar rico, ele quer proteção econômica, já que o real tá num momento tão difícil, ele quer investimento. Como você vê esse cliente que está entrando no Zero Bank? Vamos lá, a gente vê alguns perfis entrando, né? E é engraçado porque muitas vezes esses perfis têm a ver com a idade, né? O público mais jovem entrante, esse cara quer ficar rico. Esse cara vê as notícias de alguém que investiu R$ 500 em Bitcoin lá atrás e hoje tem 10 milhões, 15 milhões. Então esse cara fala, não, eu vou entrar, eu vou colocar R$ 500 e vou ficar rico, e esse negócio é o futuro, e a gente não acredita nisso, pelo menos nos produtos que a gente tem, que ele vai ter essa onda com o Bitcoin, né? Mas, ainda assim, tem sido muito melhor para ele do que outros investimentos que ele tem, né? Ou do que outras possibilidades que ele tem. Ele não está ficando rico da noite para o dia, mas ele está valorizando aí 200%, 300%, ele está realmente surfando uma boa onda. A gente tem um perfil, bem, complementando, esse primeiro perfil é um cara que já chega sabendo o que ele quer, ele simplesmente entra e vem aqui e quer colocar dinheiro, tá? Depois a gente tem um segundo perfil, que é aquele cara que está no fear of missing out, né? Ele está sofrendo lá do FOMO, ele está vendo a coisa acontecer, ele quer participar, mas ele não sabe por onde participar. Por quê? Porque ele tem muito medo, ele não tem conhecimento e tal. Então, esse é um cara típico que ele entra, no primeiro dia dele, ele faz uma transação para lá e para cá de R$10, R$100, eventualmente ele até perde dinheiro no primeiro dia. Por quê? Porque ele compra e vende no mesmo dia para entender como é que a coisa funciona. Aí esse cara, normalmente, ele dá uma congelada e ele começa a usar o cashback. Ele começa a usar aquilo, vai ganhando cashback, aí o perfil normal, ele vende um pouquinho desses satoshis que ele ganhou com cashback, entendi a dinâmica. E aí, depois, ele começa a aportar. O que a gente percebeu é que esse é um cara que já faz investimentos. Muitas vezes ele já tem uma operação de home broker, esse é um cara já maduro em termos de educação financeira e ele está olhando o Bitcoin como mais um ativo para ele tradear, para ele comprar. E a gente tem um terceiro perfil, que é aquele cara buy and hold, é um cara que abre conta, faz um grande aporte nos primeiros dias de conta aberta e fica paralisado, né? E fica esperando a próxima oportunidade para ele entrar com um aporte significativo. Agora, a coisa que tem sido interessante é que mesmo este cara, buy and hold, que são tickets um pouco maiores e tal, que esse cara está comprando e investindo pesado, no primeiro momento ele não adota a gente como banking, ele adota a gente como exchange, uma exchange fácil para ele, mas depois disso ele começa a falar assim, opa, mas peraí,
esse cashback no meu cartão vale mais a pena do que as milhas do meu cartão de crédito. E aí, nas primeiras semanas ele fica parado e depois ele começa com uma adoção dos nossos produtos de banking também e vai adotando o Zero como coisa. Então, basicamente, esses três perfis aí. A Legal. gente tem o cara que está mais consciente, digamos assim, até aquele cara que ouviu falar e falou, meu Deus, eu tenho que ficar rico também com esse negócio. Aos poucos e vai ganhando confiança. Exato. Falando nisso, esse ano, como a gente falou, é um ano de popularização do mercado, né? Estamos vendo grandes empresas adotando, a Coinbase abriu um IPO nos Estados Unidos, a própria Binance abriu investimento em ações da Tesla, agora da Coinbase, e muita gente diversificando. A gente falou bastante de Bitcoin, mas também tem outros setores aí do mercado cripto que estão super quentes, né? DeFi, NFT, enfim, poderia listar aqui um monte. Como que vocês enxergam essa popularização? Isso atrai vocês, por exemplo, a abrir o leque de opções aí para o seu investidor? Como vocês estão vendo essa popularização esse ano? Então, essa popularização é ótima, é bem o que a gente estava acreditando há 2 anos atrás. Então, assim, foi um acerto estratégico muito bom para a gente, tá? E sim, a gente pretende agora, então, abrir outros produtos que facilitem ainda mais a adoção. Por quê? Uma das coisas que a gente percebeu é que muita gente vem, abre, mas ainda é um salto para a pessoa do banking para a questão cripto, né? Então ele fica ali no cashback experimentando. O que a gente tá para lançar agora são outras moedas tokenizadas, então o SDT, o euro, o ouro, para que a gente possa pegar produtos que a pessoa já esteja um pouco mais acostumada, que tem uma volatilidade menor do que o Bitcoin e que as pessoas também possam experimentar as vantagens do universo token em uma moeda que ele já está acostumado. Como, por exemplo, ele comprar $1 em token, ele tem vantagens. Tipo, hoje você não pode ter uma conta corrente no Brasil em dólar. Mas quando você tem um token em dólar, você pode. E aí você tem liberdade de dolarizar o seu saldo. Falando de uma moeda que foi a moeda que mais desvalorizou no mundo no ano passado, como o real, e o presidente do Banco Central falando recentemente, não estou preocupado com o real, né? É uma coisa super valiosa para o consumidor poder tokenizar, né? Poder dolarizar seu patrimônio no dia a dia, inclusive. Né? Tá protegido sobre isso no dia a dia, inclusive. Ou um está tomando vacina hoje, está pretendendo ir viajar lá na virada para 2022. Ele não pode ir comprando $100 todo mês, a menos que ele esteja guardando no colchão, indo numa casa de câmbio e guardando no colchão para ir viajar no fim do ano. Com $1 em token, ele pode comprar um pouquinho todo mês e quando ele vai viajar, ele tem esse dinheiro para ir viajar. Então, a gente entende que outros produtos, e sim, estamos lançando aí em breve, nas próximas semanas aí, o dólar, o euro e o ouro, vai permitir essa adoção do mercado token, também por esse entrante, antes dele dar o passo ao Bitcoin. Porque o Bitcoin, para muitos, ele ainda é muito disruptivo. Legal. A gente está falando muito de mercado financeiro, agora câmbio de moeda estrangeira, e a gente está vendo aí também o mercado financeiro muito atento ao que acontece ao mercado cripto, né? O mercado brasileiro agora vai ter o lançamento de um ETF de Bitcoin e outro de criptomoedas. Temos fundos de investimento com alta rentabilidade desde de 2019 e tem as exchanges agora competindo, que digamos que elas tinham um monopólio há um tempo atrás desse mercado, e agora elas estão competindo com esses produtos financeiros, mas que também estão servindo para popularizar o mercado e trazer um investidor mais conservador para o mercado de criptomoedas. Para vocês, como vocês enxergam esses produtos? São produtos que aí, sei lá, vamos dizer, a médio prazo interessam a vocês também, ou por enquanto cada um no seu lugar? Não, vamos lá. Como eu te disse, o nosso negócio é para o entrante na categoria. Tá? Quando a gente tem produtos
que facilitam a entrada do consumidor na categoria, a gente vê com bons olhos. A gente enxerga que, por mais que alguns desses produtos possam competir com a gente em algum momento, por exemplo, esse cara que é o buy and hold, ele pode ir lá e comprar buy and hold na ETF, se ele quiser. Eventualmente ele pode fazer isso, né? Está mantendo lá e vai vender daqui a um ano. Enfim. Porém, quando a gente tem mais gente remando a favor desse segmento, mais gente vai acabar entrando aqui e a gente é permeável para o entrante. Uhum. Existem características que são um pouco diferentes quando você tem essa oferta de banco mais exchange conectada, como, por exemplo, a liquidez. Né? Para o cara que é o buy and hold, talvez isso não tenha tanta vantagem, mas para um outro cara que está colocando para a dolarização do patrimônio, ou para um cara que está pegando ali... Eu conheço gente que ganha o salário no início do mês, compra 70% do salário em Bitcoin, e durante o mês vai vendendo e vai executando. E nos últimos meses, pelo menos, esse cara tem conseguido rentabilizar o salário dele. O salário dele todo mês acaba rendendo mais do que qualquer coisa que ele fosse fazer. Esse cara não vai conseguir fazer isso com esse tipo de produto, né? Porque esse tipo de produto não dá para ele a liquidez que ele tem. Então, tem mercado para todo mundo. Como eu disse, a oportunidade maior ainda está fora do mercado e não dentro. Então, quanto mais gente estiver convidando as pessoas a entrar no mercado cripto, melhor. E melhor para a gente que tem a proposta de ser permeável, ser muito fácil para o entrante. Então, quando a gente convidando o cara a entrar, mais eu estou bem servido, porque eu estou pegando exatamente esse cara entrante. Legal. E aí, continuando nesse assunto ainda, a Visa e a Mastercard também estão integrando agora as criptomoedas no sistema deles. Eu sei que vocês já têm um cartão, né? Isso muda alguma coisa para vocês? Que impacto você espera que esses grandes sistemas de pagamento aí vão ter no mercado de criptomoedas e de Bitcoin, consequentemente? Então, vamos lá. O nosso cartão é Visa. Inclusive, a Visa, quando ela fala desse assunto, muitas vezes ela cita o case do Zero como um case de sucesso deles integrados ao mercado de cripto, inclusive com cashback e tudo mais. Eu olho isso da seguinte forma: os grandes players, os grandes bancos, eles não estão interessados nisso. E não é por falta de infraestrutura, e eu não acredito que seja a Visa entrando nisso e tal, que vai fazer esses caras adotarem. Quem adotaria, quem deve adotar, são outros players menores que ou já estão neste segmento ou estão entrando neste segmento, o que volta no mesmo território da ETF. É mais gente convidando gente para dentro. E, como eu te falei lá no começo dos demônios que o consumidor tinha de, ai não, eu não sei, esse negócio não é regulado, esse negócio pode ser perigoso, vão sumir com o meu dinheiro. Quando você tem marcas como uma Visa falando, não, isso não é bagunça, isso aqui não é temporário. Eu, Visa, tradicional deste segmento, estou entrando nisso, ajuda até no nosso discurso, que ainda somos pequenos, somos bebês, inauguramos no segundo semestre do ano passado, a ter uma voz de convencimento muito maior para as pessoas entrarem na categoria. Então, até este momento, é muito bom para a gente, porque é mais gente entrando na categoria. É claro que isso coloca na gente uma pressão de inovação, porque hoje somos diferentes. Na medida que esse tipo de infraestrutura começa a se tornar amplamente disponível por uma infraestrutura de Visa, por exemplo, a gente é forçado a correr com inovação, outros produtos, outras coisas, mas isso eu estou muito confiante, porque nós temos um time lá muito criativo e visionário sobre as possibilidades que o mercado de token pode trazer para a gente. Certo. A gente sabe que esse é um mercado que está sempre, como você mesmo falou, ele exige inovação o tempo inteiro, né? Tanto que o mercado DeFi, por exemplo, o ano passado começou a explodir e muita gente já aponta isso como o futuro do mercado financeiro. Tem muita coisa acontecendo hoje em dia.
Falando sobre planos do futuro, novos produtos que vocês têm aí engatilhados e principalmente metas aqui para o mercado brasileiro. Onde você enxerga o Zero Bank, sei lá, quando vocês completarem um ano e depois daqui a 3 ou 5? Qual é esse futuro que vocês planejam e se já tem alguma coisa concreta aí no forno para ser lançada aí nos próximos meses? Então, a gente está no forno aí com os três, né? Com o dólar, o ouro e o euro. Isso tá para sair nas próximas semanas já, para dar essa flexibilidade para os usuários. Mas esse é só um primeiro passo na nossa proposta de ser um banco multimoedas, tá? Por que eu falo que é só um primeiro passo? Quando a gente fala de multimoedas, as pessoas sempre pensam em moedas estrangeiras. Pensam no dólar, pensam no euro, isso é mais fácil de ser digerido. E agora começam a pensar em cripto. Ok, isso também faz sentido. Mas existe uma série de outras possibilidades de valores para serem intercambiados. Então, imagine que os seus pontos do seu programa de fidelidade possam ser intercambiados dentro do banco para o que você, né? Os seus pontos Smiles em pontos DOTs ou em Bitcoins ou em reais. Então, a gente espera ter infraestrutura para isso. Imagine outras commodities, além do ouro, que você possa negociar. Você tem regiões produtoras, por exemplo, de agrícolas, produtora de soja. Você entra numa concessionária e compra uma picape por tantas sacas de soja. Só que isso é só uma negociação de valor. No final, tudo precisa ser convertido e pagado em real. E se você pudesse pagar de fato em tokens de soja? Se negociou em soja, paga em soja. Então, tem um universo de possibilidades, é muito grande. Eu acho que a gente está no princípio de uma grande revolução que não é só do dinheiro ou da moeda, como a gente está acostumado, ou da base monetária, ou o que quer que seja o conceito que você quiser olhar de economia. Eu acho que a gente está no início de uma revolução de muitas coisas, como DeFi, smart contracts, as questões de cartório, ou imagine, por exemplo, que você faz um CDB no seu banco e esse CDB seja tokenizado. Você tem um mercado secundário muito mais simples. Hoje, um mercado secundário de uma aplicação financeira é difícil. Se você simplesmente passa um token daqui para lá, isso tudo fica muito mais fácil. Uhum. A gente propõe ser no Zero, ser uma infraestrutura para que essas trocas aconteçam facilmente. Porque a gente é um banco, mas ao contrário de outros bancos, o nosso core é ser exchange. A gente nasceu de uma empresa de câmbio, né? Diferente de outros bancos em que o core é emprestar, é investimento, o nosso core é exchange. Então, quanto mais a gente tem sortimento de produtos e oportunidades, mais a gente quer ter uma oferta de exchange ampla para os nossos clientes. E, de novo, neste momento, pegando os entrantes. Em algum momento, esse mercado vai estar maduro e não vai mais fazer sentido os entrantes. E aí a gente tem, sim, no nosso pipe estratégico, para onde a gente vai se transformar, respeitando esse core de exchange e de câmbio que a gente sempre teve, inclusive com contas internacionais e outras coisas fora do país também, porque cripto, apesar da gente ter desafios regulatórios hoje, eu acredito que o regulatório vai evoluir, vai permitir esse fluxo internacional muito mais facilmente e a gente vai estar muito preparado para isso. Tá certo. Eu conversei aqui com o Cazu Vilela, do Zero Bank. Agradecer demais aí pela entrevista, o Cazu. Obrigado a Deixamos sempre as vocês. portas abertas aqui no Cointelegraph Brasil e voltaremos aí a qualquer momento no YouTube do Cointelegraph para conversar mais sobre criptomoedas, blockchain, mercado financeiro e etc. Valeu. Ótimo. Obrigado, Lucas. Abraço. Até mais.